Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Passada. Estou aqui o Alberto Pilati, o seu host de sempre, e estou aqui com o nosso querido colega David Castro, divulgador científico lá no perfil Um Experimento. E no episódio de hoje, nós estamos com um convidado muito especial, que vocês com certeza devem conhecer aí da internet, que é o paleontólogo e divulgador científico Bruno Augusta, do canal Zoomundo. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar aqui. Valeu, Alberto. Eu que agradeço. Um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, ainda mais de um grupo que eu gosto tanto, sou tão apaixonado. Gosto tanto, fiz até um doutorado sobre os bichos, Ah, pouca coisa répteis que você marinhos. gosta. Ah, é. E realmente, né, como o Bruno já spoilou aí, a gente vai falar de répteis marinhos no vídeo de hoje, mais precisamente os répteis marinhos da era Mesozoica. Antes de tudo, alguns avisos, certo? Pela primeira vez aqui a gente vai responder algumas perguntas nesse episódio. Como todo mundo sabe, esse vídeo não é ao vivo, ele é uma gravação, então a gente não tem como responder perguntas ao vivo. Mas eu fui nas redes sociais do Paleoblog e pedi para vocês enviarem perguntas, né? Eu selecionei algumas perguntas que a gente vai fazer aqui ao longo da nossa conversa. Então, se nos próximos episódios, se vocês quiserem ter suas perguntas respondidas aqui, não se esqueçam de seguir o Paleoblog também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu vou fazer esse tipo de pergunta lá, ok? Pois bem, Bruno, então nós estamos aqui para falar dos grandes répteis marinhos da era Mesozoica, né? Os três principais grupos, no caso, Ictiossauros, Plesiosauros e Mosassauros. E eu acho que nada mais justo para a gente falar sobre esses animais é falar aí de onde eles vieram, né? Eu acho que a gente pode fazer aí um resumo de, de quando surgiram e do que descendem, né? Do que, como eles se relacionam, né? Na árvore filogenética. Acho que a gente pode começar comentando com isso. Acho que a gente pode começar então pelos ictiossauros, que se não me engano são os primeiros a aparecer, ou estou errado? Exatamente, está certíssimo. Uhum. Bom, ao longo da história da evolução dos répteis, são mais de 10 linhagens que já fizeram essa invasão do ambiente marinho, né? Porque, como nós somos tetrápodes, a gente descende de animais que estavam no mar, foram para a terra firme, e alguns desses que foram para a terra firme voltaram para o mar. E isso nos mostra que essa volta para o mar normalmente é de muito sucesso. A gente não conhece nenhuma linhagem ainda que, depois de estar na terra firme, que voltou para o mar, resolve voltar para a terra de novo. Então, pelo menos essa última retransição de volta para o mar aparenta ser definitiva. Então, os bichos, Uhum. quando voltam, têm bastante sucesso. E vamos pensar um pouco sobre como começa a Era Mesozoica. A Era Mesozoica começa logo após a pior tragédia que já aconteceu na história desse planeta, que foi a grande extinção ao final do Permiano, onde mais de 80, talvez até 90% dos seres vivos do planeta foram extintos. Então, quando a gente olha para o comecinho da Era Mesozoica, especialmente no Triássico, você começa a ver um monte de linhagens completamente bizarras, tanto em água como em terra firme, aparecendo. Porque são linhagens que, de repente, têm um planeta inteiro esvaziado na sua frente. E justamente por isso, isso abre várias possibilidades para que esses bichos possam colonizar esses novos ambientes, esses novos nichos que antes estavam ocupados, mas agora estão desocupados. Então, o primeiro dos três grandes grupos, né, os três grupos mais diversos de répteis marinhos que já existiram, os ictiossauros, plesiosauros e mosassauros, os primeiros a surgir são, de fato, os ictiossauros. E os ictiossauros surgem bem no comecinho do Triássico, ali talvez em torno de 4 a 5 milhões de anos depois dessa mega extinção do Permiano. Então, esses bichos aproveitaram rapidamente essa nova disponibilidade de nicho ecológico para fazer esse retorno. E o que que é um ictiossauro, né? Que tipo de réptil ele é? Sim. Dentro dos três grandes grupos de répteis marinhos, os ictiossauros são de longe os mais enigmáticos. Porque a gente sabe muito bem o que que é o mosassauro, discute-se só as relações internas do grupo,
A gente sabe razoavelmente bem o que que é um plesiosauro, quais são os grupos mais aparentados. Agora os ictiossauros, meu amigo, é um Eles grande são um problema. nossa senhora, é um grande mistério, assim. Tem 2 grupos principais de répteis, né, para quem está assistindo a gente e não está muito familiarizado. Você tem os répteis que são mais próximos das cobras e dos lagartos, que a gente chama de lepidossauromorphos, e vocês têm os répteis que são mais próximos dos dinossauros, crocodilos, das aves, que são os arcossauromorphos. Já teve proposta de ictiosauro sendo arcossauromorfo, já teve proposta de ictiosauro sendo lepidossauromorfo, e já teve proposta de ictiosauro não ser nenhum dos dois. Eles sendo uma linhagem que chama dentro de Neodiapsida já, mas fora dessa dicotomia entre arcossauros Uhum, e lepidossauros. Então, as filogenias mais recentes têm recuperado eles nessas posições mais basais, mais fora de lepidossauro e arcossauro, perto da divisão, mas não dentro de nenhuma nem outra. Mas ainda tem muitas discussões. Qual que é o problema em você saber as relações de parentesco, as relações evolutivas desses bichos que voltam para a água? A pressão seletiva, quando você está na água, é completamente diferente das pressões seletivas de terra firme. Então, a transição ela tem que ser muito rápida, tem que ser muito ágil. Você tem que deixar de ser um animal otimizado para andar em terra firme e passar a ser um animal otimizado para nadar bem na água em muito pouco tempo, porque você precisa ser uhum, eficiente o tempo todo. Como esse tempo de transição é curto, você tem uma janela temporal muito pequena para fazer essas mudanças. E como a janela temporal é pequena, diminui as chances de fossilizar, porque essa transição é muito rápida. Apesar dos bichos estarem no ambiente certo para fossilizar, né, que é o sim, ambiente com água, mas é mais difícil por conta das janelas temporais. Então, você uhum. não sabe exatamente como que isso aconteceu. Os ictiossauros mais antigos que a gente conhece já são animais 100% aquáticos. Uhum. E no caso, você falou que os ictiossauros eles surgem no comecinho do Triássico, né? E os mais antigos que a gente conhece eles já são aquáticos, né? Como você estava falando. Uhum. Uma coisa que me chama a atenção sobre os ictiossauros nesse caso é que o Triássico parece que foi tipo a era de o reinado dos ictiossauros, né? A gente Foi. vai ter o aparecimento dos outros grupos bem mais tarde, mas foi no Triássico que os ictiossauros bombavam, né? Inclusive, alguns dos maiores eles são dessa época, né? O Cholissauro, o Os Shastasaurus. maiores são dessa época. Os Uhum. grandes ictiossauros são praticamente todos dessa época, né? Os ictiossauros, como eles tiveram toda essa dominância no período Triássico, eles foram um grupo que, depois que teve a extinção no final do Triássico, nós temos uma extinção em massa no final do Triássico, eles foram muito afetados para perderem, digamos, perderem espaço para os outros grupos. Foram. No final do período Uhum, Triássico, né, a mesma mega extinção que acabou abrindo espaço para os dinossauros dominarem o mundo, ela também afetou em menor escala os oceanos. Essa extinção, enquanto a extinção do Permiano afetou muito os oceanos, a extinção do Triássico afetou menos os oceanos. Então, foram basicamente grupos extintos, grandes grupos extintos, foram basicamente animais terrestres. Mas você tem uma diminuição da diversidade dos ictiossauros, que ainda se discute sobre qual foi o papel principal para essa redução na diversidade. Se foi o fato de ter ocorrido essa extinção em massa, ou se foi o surgimento de um outro grupo que surgiu no finalzinho do Triássico, que são os plesiosauros. Pode ser, porque os ictiossauros passaram o Triássico inteiro quase reinando soberanos nos oceanos, não tinha competição para uhum, eles. Eles competiam com espécies de tubarões, mas o nicho ecológico era o metabolismo era diferente, tudo mais. sim. Agora no final do Triássico surgem os plesiosauros. E aí pode ser também que o surgimento dos plesiosauros tenha afetado um pouco essa diversidade dos ictiossauros também. Então, provavelmente foi uma interação entre a extinção em massa e o surgimento de novos competidores no pedaço. Então, já puxando então essa linha,
você falou que os plesiosauros surgem no finalzinho do Triássico, certo? Sim. Quem são os plesiosauros? Eu sempre ouvi, posso estar bastante desatualizado, né? Mas eu sempre ouvi que os plesiosauros têm uma relação ali com tartarugas. É verdade isso? Faz sentido isso? De Faz onde que todo. vieram esses bichos? Os plesiosauros eles surgem no mundo, né? Há 204, 205 milhões de anos. É bem o finalzinho do Triássico, os últimos 4, 5 milhões de anos do Triássico. E ainda se debate sobre as origens dos plesiosauros. A maior parte dos pesquisadores que trabalham com plesiosauros recuperam nas suas análises um grupo chamado Pantestudines, que é o grupo formado não só pelos plesiosauros, mas pelos plesiosauros e seus parentes mais próximos, que são os sauropterídeos. É uma linhagem repleta de bichos marinhos também, de hábitos aquáticos. São os sauropterídeos junto com as tartarugas. Então, esses dois grupos, né, plesiosauros e tartarugas, estariam dentro desse grande grupão chamado Pantestudines. Só que ainda se E é curioso, porque nem todo mundo que trabalha com tartarugas recupera esse grupo. Hum, Mas a maioria do pessoal que trabalha com plesiosauros recupera o uhum, grupo. Então, ainda se debate, mas pelo menos nessa relação dos plesiosauros, você já tem um indício melhor para investigar. E o que que um plesiosauro e uma tartaruga têm a ver? Você reparar no modo de locomoção desses animais, eles usam o mesmo modo de propulsão dentro da água, que é o que a gente chama de voo subaquático. Pinguim faz hum, isso, por exemplo. O voo subaquático é o modo de locomoção quando você bate as asas, né, as nadadeiras, embaixo ah, d'água. E são os seus membros dianteiros que são responsáveis pela propulsão principal. No caso das tartarugas é assim até hoje, né? Elas praticamente não movem os membros traseiros para locomoção, mas nos plesiosauros eles moviam tanto os dianteiros como os traseiros. E além disso, os plesiosauros moviam independentemente cada nadadeira. Então devia ser um bicho cheio de manobras dentro d'água. Ele devia ser um animal não muito rápido, mas muito ágil dentro d'água. Teria sido uma coisa linda, maravilhosa ver esses bichos nossa, no com oceano. certeza. E eu acho esses bichos, tipo, muito fascinantes. Eu fico pensando, tipo, como que devia ser nadar no oceano? Tipo, imagina você tá mergulhando e você vê aquele bicho, entre aspas, voando, aquele bicho pescoçudo voando no meio, dentro d'água. É um negócio, sabe, incrivelmente assustador. Eu acho muito interessante. Os ictiossauros eram mais parecidos com golfinhos, e isso é um caso de convergência evolutiva, no caso, né? Eu Sim. já vi muita gente perguntar, mas ele é parente do golfinho, né? Porque ele é parecido. Às vezes eu recebo esse tipo de pergunta: ictiossauro é parente do golfinho? Não é. Não, nem do Não, golfinho, nem mas. dos tubarões, né? Que esse formato que a gente chama de fusiforme, formato de torpedo, é um formato hidrodinâmico. E isso vai aparecer em muitos grupos que forem para a água, né? Peixes evoluíram isso independentemente também, porque é o formato Uhum, que melhor se locomove dentro da água, não necessariamente para ser mais rápido, mas para você gastar menos energia se movimentando. Quando você tem esse formato, você precisa mexer seu corpo menos vezes para poder chegar, né, onde uhum, você quer chegar, assim. Então os sim. ictiossauros, eles nadavam muito parecido com os atuns, do jeito que os Ah, natuns nadam hoje. É um modo de locomoção chamado de tuniforme. Tuniforme em homenagem aos atuns, que são tunas, onde você uhum, move só o rabinho final, né, só o pedúnculo uhum, caudal ali, e o resto do corpo fica rígido, duro. E aqui uhum, movimenta várias vezes muito rápido. Então, os ictiossauros uhum, deviam ser animais mais rápidos do que os uhum. plesiosauros, provavelmente. Então, diferença na natação. Então, os Uhum. dinossauros tinham esse nado igual um atum, um peixe batendo a cauda, e os plesiosauros voavam debaixo d'água, né? Exato. Outra característica sobre os plesiosauros que eu queria que você comentasse é que nós temos dois tipos, tipo, dois bauplans principais Isso. para plesiosauros, né? Nós temos os plesiosauros que têm um pescoço muito comprido e uma cabecinha, e nós temos os plesiosauros que têm uma cabeçona e um pescoço curtinho, né? E eu me lembro que antigamente eles eram considerados
dois grupos distintos. Então, tem os plesiosauros e os pliosauros, né? Mas hoje em dia isso é mais confuso, não é? Essa Exato. diferenciação. Porque antigamente era o que você conhecia através dos fósseis, né? Então os fósseis Uhum. mostravam isso. Todo mundo que tinha esse pescoço comprido, essa cabeça pequena, estava tudo muito dentro do mesmo grupo e o resto estava dentro do outro grupo. Só que conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo mais fósseis. E hoje a gente conhece tanto plesiosauroides, né, que Uhum. teoricamente tem o pescoço comprido com o pescoço curto e cabeção, como Uhum. pliosauroides com pescoço comprido e cabecinha. A gente Uhum. sabe que o padrão primitivo para esses bichos era provavelmente o de ser pescoçudo, porque tem outros animais que ainda não são plesiosauros, como os augustassauros, homenagem a mim, né? Bruno Augusta, não é. Homenagem às É. montanhas augustas lá Aham. na Alemanha. Eles são pistossauros. São grupos Uhum. próximos dos plesiosauros e eles estão com. Já tem esse pescoço comprido. E fora isso, tem um grupo particular de plesiosauros, que são os romaleosauros, que eles não têm nem o pescoço tão comprido, nem a cabeça tão Uhum. grande. Então, e aí, No né? meio do caminho. De um ou de E outro. aí? Uhum. Então, é provavelmente. E é natural que isso aconteça. Porque Uhum. esses bioplanes, eles refletem hábitos, eles refletem nichos ecológicos, eles refletem função. Então é natural que, por refletir uma função específica, outros animais acabem evoluindo independentemente essas mesmas questões. Então, na nossa linha do tempo, nós temos primeiro a origem dos ictiossauros, no início do período Triássico, a origem dos plesiosauros no finalzinho do Triássico ali, eles vão se diversificar mesmo no Jurássico em diante. E os mosassauros, que talvez sejam o grupo assim mais popular dos répteis marinhos, acho que em grande parte por causa dos filmes da saga Jurassic, né, que Sim. trouxeram o mosassauro. Mas os mosassauros, eles são os mais recentes desses dois grupos de répteis. Eles surgem ali no período Cretáceo. Isso. Em que Não momento ali só, do. não só no Cretáceo, mas eles surgem Uhum. basicamente no Cretáceo superior, na segunda metade do Aham. Ah, bem no final, basicamente, né, bem da no era final de Mesozoica. festa. Bem no final da É. festa. Eles chegam até. Tem alguns fósseis, são um pouco mais antigos, né? De alguma parte, mas ou é do finalzinho do Cretáceo inferior, ou já é no comecinho do Cretáceo superior. Mas é na metade final do Cretáceo, de qualquer jeito. E daí tem a grande discussão que, assim, como a gente está falando aqui, nenhum desses grupos são dinossauros, tá, gente? Isso. Se ainda não ficou claro, nenhum desses grupos de répteis marinhos que a gente está falando são dinossauros, apesar de terem sauros no nome. E os mosassauros, eles são algo interessante porque eles ainda têm parentes vivos hoje em dia, né? E porque no caso os mosassauros eles são esquamata, então eles são do grupo que pertencem aí lagartos, cobras, essa galera aí que está viva hoje em dia. E tem a discussão de eles são lagartos, né, varanídeos, mais relacionados a essa galera, ou eles são mais relacionados às serpentes? Como que está a filogenia aí dos mosassauros hoje em dia? Aliás, só falando um negócio sobre o nome sauro, né? Os Aham. mosassauros honram muito mais o nome sauro do que os dinossauros. Porque Sim, sauro significa lagarto. E os mosassauros são lagartos, né? são Os lagartos, então. dinossauros não são, né? Então, o mosassauro merece o nome. E o nome Mosasaurus, ele é mais antigo que o nome dinossauro. Mosasauro foi Uhum. batizado em 1829, enquanto que os dinossauros foram batizados em 1842. Então, os mosassauros, o Uhum. nome deles é mais antigo Olha ainda. só. E, bom, essa é uma das grandes questões na filogenia de esquamata, de uma maneira geral, né? Toda Uhum. essa problemática relacionada à origem das serpentes. Por que que é tão difícil? Porque as serpentes também envolvem uma série de modificações corporais que não apenas na região das patas, né? Não é só perder as patas para virar uma cobra. Tem muitas linhagens de esquamata sem patas, muitas que são chamadas de cobra, mas não são cobras. Tem até uma linhagem de lagartixa sem patas também. Mas são, se eu não me engano, 5 ou 6 linhagens de esquamata que perderam as patas independentemente. Só que as Uhum. cobras, elas ainda têm uma série de adaptações no crânio, para o crânio ficar cada vez mais cinético, né? Cada vez com mais movimentação, mais articulações.
Então tudo isso modificou também muito rapidamente o ballplane delas, e aí dificulta para a gente entender da onde que veio, né? Fazer os links com os intermediários. Mas existem essas duas linhas principais, que ou os mosassauros são recuperados mais próximos dos lagartos varanoides, de uma maneira geral, como o dragão de Komodo, o monstro de Gila, o Lantanotos, que é um lagarto lá da ilha de Bornéu, ou que eles são recuperados mais próximos. Olha aí que legal, é isso aí. Aí o Esse é. lagarto. Então, um mosassaurinho Uhum. vivo até hoje. Ou então que eles são recuperados mais próximos das cobras. E essas duas linhas são as principais. Existem trabalhos que recuperam eles como nenhum nem outro, mas uma posição mais basal dentro de Esquamata, mas a maior parte dos trabalhos fica nessa discussão. Os resultados que eu obtive, porque eu sou especialista particularmente em mosassauros, né? Eu fiz meu doutorado baseado na linhagem mais primitiva de mosassauros, que são os dolicossauros. São bichinhos ainda semiaquáticos, né? Então ainda conseguiam andar em terra firme. E parte do meu doutorado foi tentar entender e tentar ajudar a resolver essa questão, aumentando a amostragem de bichos mais primitivos dentro de mosassauros, porque uma coisa que eu observei é que muitas vezes o pessoal usava bichos muito derivados, tanto de serpentes como de mosassauros, né? Então eu falei, e se a gente colocasse mais bichos basais, que estão mais próximos da divisão mesmo? Eles representam características menos derivadas, menos especializadas. E aí, nos meus resultados, eu obtenho um dataset mais sólido de que eles são eles são próximos dos lagartos varanoides. A gente não Ah, recupera eles como serpentes no trabalho que a gente uhum. desenvolve. Inclusive, esse ano saiu um livro que é o The Origin Early Evolution of Snakes. É um Uhum. livro gringo, né, todo em inglês, né, foi derivado de um congresso que a gente apresentou lá em Londres. Mas Ah, nesse livro tenho autoria em 3 artigos, um deles, 3 capítulos, um deles como autor principal, outros 2 como autor secundário. E são 3 capítulos que tratam dessa divisão, né, entre mosassauros, serpentes. Tem um que fala mais das serpentes, o outro fala mais sobre a problemática da teoria, né, que a gente chama de pitonomorfa, que é essa hipótese de mosassauros e serpentes estarem juntos. uhum. Então saiu esse ano e foi um, um livro onde eu pude publicar parte dos Ah, resultados do doutorado. que legal, pô. Que bom que tem esses trabalhos na área. E realmente é o que a gente fica pensando. Na minha cabeça, não sei porque realmente faz mais sentido assim eles serem lagartos. Acho que é porque a gente vê que, sei lá, na minha cabeça, a lógica que eu faço, a mosasauro tem nadadeiras vêm de patas e cobra, É, sabe? E daí eu tenho esse pensamento, mas obviamente a natureza ela pode, ela não, às vezes ela dá umas brincadeiras, ela faz umas brincadeiras aí que não faz tanto é, sentido assim. Mas poxa, que legal. Ele não deixa E, de ser um lagarto sendo uma serpente, né? Sendo mais aparentado exato, com serpentes. Então, tem sim. ser lagarto de qualquer forma. as serpentes são lagartos, né? As pessoas falam, não, cobra não é. Cobra é sim, cobra é lagarto, é um lagarto modificado, né? É, Exatamente. um lagarto sem perna, né? E Acontece. por que também, uma coisa que eu acho, né? Por que tem Uhum, essa discussão, né? uhum, Porque atualmente, nas filogenias mais recentes de Esquamata, todo mundo tem recuperado um grupo que usa dados moleculares chamado Toxicófera, que é um grupo que reúne cobras, varanoides e iguanídeos, né? Iguanoides. Junta esses 3 grupos. Então, cobras e lagartos varanoides são razoavelmente próximos entre si já. E o mosasauro, por estar nesse meio, ou mais perto de um ou mais perto de outro, é natural que ele fique pulando dependendo do trabalho, porque ele está nessa divisão. Não é um grupo muito longe. Não é uma questão de cobra tá aqui, lagartos varanoides estão aqui, aqui no meio tem um monte de outros grupos. Não. Provavelmente, cobras e varanoides são parentes bastante próximos entre si. Não entre os uhum. varanoides, mas entre os anguimorfos, né?
que incluem os varanoides e algumas outras linhagens, que são lagartos mais alongados, curiosamente. Assim como as cobras são lagartos bem os mais alongados que a gente conhece. E deixa eu perguntar uma coisa. Os três grupos que a gente está falando aqui, Ichthyosauro, Plesiosauro e Mosasauro, eles três têm um momento em que as três linhagens coexistem? Ou, tipo, uma linhagem foi extinta antes da outra aparecer? Como que é esse processo? Boa, né? A gente tem provavelmente uma janela muito curta de tempo. A gente está falando aí de possivelmente uns muito curta de paleontólogo falando muito curta, né? São uns 10 milhões de anos. Pronto, é muito Ah, curto o tempo. pequenininha. Mas, Pisca o olho, passou. mas basicamente, ictiossauros não conviveram direito com mosassauros. Porque na época que os primeiros mosassauros surgiram, que eles eram pequenos ainda, mais costeiros e tal, os ictiossauros já eram bem relictuais no mundo. Você só tinha uma grande linhagem de ictiossauros ainda aparecendo por aí. E os plesiosauros eram mais os reis do pedaço ali. Então, existia um momento na história em que você tinha esses três grupos, mas de uma maneira geral, ictiossauros praticamente não conviveram com os mosassauros. E ictiossauros não chegaram a ver a queda do asteroide no planeta. Então, se um dia alguém que estiver assistindo a gente aí estiver fazendo uma paleoarte, né, sobre o mar no momento que o asteroide está caindo, não desenhe um ictiossauro. Eles não existiam mais no mundo nessa época, né? Eles são extintos nessa transição entre o Cretáceo inferior para o superior. Tem alguns grupos que são extintos nesse meio tempo, possivelmente porque você tem um pico climático no mundo. É um momento em que a temperatura está muito, muito, muito quente. O Mesozoico inteiro foi mais quente do que é hoje em dia, né? Foi um período em que você não tinha coberturas de gelo permanente nos polos, ou as temperaturas globais eram bem mais altas do que é hoje. Mas particularmente nessa metade do Cretáceo superior, você tem um pico maior ainda. Na metade do Cretáceo, aliás, a transição do inferior para o superior, você tem um pico maior ainda de temperatura, que foi o que provavelmente facilitou a colonização dos mosassauros nesse ambiente, já que como um lagarto possivelmente de sangue frio, pelo menos no começo da evolução deles, eles precisariam de um mar mais quente para poder entrar e sobreviver melhor. Então, os ictiossauros foram essa primeira linhagem a desaparecer. As outras duas linhagens, elas chegaram a ver o meteoro, né? De camarote, assim. Os plesiosauros estavam já no finalzinho da vida, só o rabicozinho, já também boa parte já tinha sido extinta. Os mosassauros não, os mosassauros estavam em pleno desenvolvimento, estavam no ápice de diversidade deles. Se não fosse o asteroide, o mar estaria lotado de mosassauro hoje em dia. Provavelmente não teriam, as baleias não teriam aparecido no mundo, não teriam ocupado esse nicho ecológico. E os mosassauros estavam muito bem, obrigado, até então. Possivelmente foram os mosassauros que levaram à extinção boa parte das linhagens de plesiosauros também, ou por predação, ou por competição. E eles foram os que mais sofreram com a queda do asteroide, porque eles estavam Imagina. no ápice deles. Nossa, puta, coitado deles. Né? E você falou aí, se não tivesse sido meteoro, eles ainda estariam aqui, né? Como se não houvesse motivo suficiente para você ter medo do mar. Não é? Imagina. Exato. Eu queria saber um pouco mais em relação a esse surgimento de novos grupos com a extinção dos anteriores. Eles tinham, até onde se sabe, alguma sobreposição ecológica? Por exemplo, os ictiossauros, no surgimento dos plesiosauros, eles não predados, com certeza, mas tinha alguma sobreposição de nicho ecológico aí? Eles tinham foco no mesmo tipo de presa, no mesmo tipo de ambiente? Como fica essa questão entre esses três grupos? Excelente pergunta. E sim, tinham bastante sobreposição. Os ictiossauros eram muito especializados em comer peixe, basicamente. Você tem um ou outro ictiossauro que era predador de topo, né, macro predador mesmo, de comer qualquer coisa que aparecia assim. E você tem alguns que provavelmente eram mais especializados em moluscos, né, enfim, mas normalmente bicho que come molusco, come lula, come também peixe. Então, são especializados em bichos que comem coisas de corpo mole na água. E aí, nesse sentido, os plesiosauroides,
que são aqueles plesiosauros com pescoço mais longo, de uma maneira geral, eles também eram especializados em comer peixe. Inclusive, tem duas adaptações que provavelmente serviam para isso em cada um dos bichos. No caso dos ictiossauros, o focinho comprido, e no caso dos plesiosauros, o pescoço comprido. Por que surgem essas duas adaptações? Provavelmente como uma adaptação para você comer peixe melhor. Porque o principal sistema de defesa dos peixes é o sistema de linha lateral, que é um sistema tátil. Então, o peixe ele sente a água se deslocando na sua direção e esse sistema dessa linha do lado avisa ele. Ele, opa, tá vindo alguma coisa grande, eu vou sair nadando. Por isso que a gente não consegue pegar um peixe com a mão. Porque não importa quão rápido você seja, você vai continuar empurrando água com a sua mão e aí o peixe vai sentir essa água e vai sair fora. Agora, com um focinho mais fino, você movimenta menos água fazendo isso, então você descreve menos o seu padrão de movimento, fica mais difícil para os peixes fazerem essa leitura, e você também se movimenta mais rápido dentro da água. Bichos que comem peixe hoje, por exemplo, os gaviais, eles também têm um focinho bem fino, bem comprido, golfinhos, por exemplo, também tem esse mesmo formato. E no caso dos plesiosauros, eles fizeram isso não com focinho comprido, mas com pescoço comprido. Porque o pescoço não se movimenta tão rápido quanto só um focinho. Só que como o pescoço, a cabeça está muito afastada do corpo, isso dá meio uma bugada no sistema de linha lateral dos peixes, porque conforme eles estão nadando, eles sentem todo o deslocamento da água do corpo e fazem um cálculo de cabeça rápido, no sentido, ah, beleza, o bicho está longe ainda. E aí, do nada, aparece uma cabeça aqui na tua frente, porque o corpo está longe, mas a cabeça está perto. E aí esses deviam ser bichos que deviam nadar no meio dos cardumes, causando um escarcéu, assim, os cardumes todo perdido, porque não tá conseguindo entender direito da onde tá vindo o bicho. E eles vindo e pegando de tudo que é lado. Então, eles competiam entre si. E também os pliosauroides, né, o Bauplain pliosauroide, os plesiosauros de pescoço curto e cabeça comprida, que eram predadores de topo, claramente competiam com mosassauros. Inclusive, pode ter sido, né, uma competição com mosassauros que ajudou a diminuir a diversidade de algumas dessas linhagens, de cabeça comprida e pescoço curto também. Então, sim, você vê uma sobreposição de nicho. A Aline Gillard, né, que já apareceu aqui duas vezes, né, paleontóloga maravilhosa, incrível, ela tem duas. Ela tem uma fala que eu sou muito fã, eu repito no Zoom Mundo o tempo todo, que é a vida, ela é como se fosse uma peça de teatro, onde os atores mudam, mas os papéis são sempre os mesmos. E os papéis são os nichos ecológicos que eles ocupam. Então, esse nicho ecológico de grande predador, do grande predador de topo marinho, no Paleozoico foram os placodermos, né, como Dancleosteus, foram tubarões. No Mesozoico foram os répteis marinhos, junto com alguns tubarões. No Cenozoico, mais tubarões, mas também você tem os cetáceos aparecendo agora. É a mesma função ecológica, mas as espécies que ocupam são diferentes. Entendi. Vou usar essa analogia daqui. Quando for dar aula, vou usar isso aí. O que é o nicho ecológico? Então, pô, muito bom. É excelente, ela fala isso e eu falo, nossa, é incrível, é perfeito. Eu realmente ia perguntar sobre essa questão de competição, porque quando a gente vê o plano corpóreo ali realmente desses plesiosauros, pliossauros, né? Eles parecem muito com o mosassauro, né? Então fiquei pensando, pô, será que eles tiveram essa competição? Mas você já respondeu, então muito legal. Inclusive, uma maneira, né, de você diferenciar quando você vê uma paleoarte, fala, putz, Uhum. é plesiosauro ou é mosasauro? Uma maneira para você bater o olho e ver. Uma delas é olhar o tamanho do rabo, né? Os mosassauros têm um rabão comprido e os plesiosauros não, têm rabo curto. Então, é uma maneira, você bate o olho assim, nossa, parece um pouco, mas deixa eu ver aqui, tá. Rabão ou O tamanho rabinho, do rabo. né? Assim. Inclusive, a gente falou ali da forma de natação dos ictiossauros e dos plesiosauros, né?
O mosasauro, como que ele nadava? Qual que era a força de propulsão dele? Ele era a cauda mesmo? Dos primeiros, sim. Os primeiros mosassauros nadavam num método de natação que a gente chama de anguiliforme, que é o método que as enguias fazem hoje em dia, né? Que é aquela de ondulação lateral, o corpo todo se movendo assim. Conforme eles foram ficando mais derivados, mais especializados nesse modo de natação, eles passam a movimentar cada vez menos o corpo. Então, no começo é o corpo inteiro se movimentando, que é o anguiliforme. Depois passa a ser subcarangiforme, que é a metade final do corpo, né, só movimentando. Depois passa a ser carangiforme, que é o terço final do corpo. E os mosassauros não chegam a ser uniformes, que é mexer só o rabinho, o rabicozinho, finalzinho. Uhum. E existem ideias de que talvez alguns mosassauros possam ter feito parcialmente voo subaquático também. Eles possam ter auxiliado um pouco ou na natação ou talvez na manobrabilidade, né, na capacidade de desviar o seu caminho dentro da água também. Já que a gente tá falando aí, a gente falou um pouquinho da alimentação desses bichos, né? Então, ictiossauros e plesiosauros, eles se alimentavam mais de pequenos animais, né? Peixes, moluscos, né? Mesmo os grandes, tipo Shastasauros, Chonisauros, ou eles iam atrás de presas maiores já? Sim, provavelmente Shastasauros, Chunisauros, os Shastasaurídeos, provavelmente eram o que os cachalotes são hoje. Bichos que mergulhavam em regiões profundas em busca de grandes moluscos. Eram muito provavelmente os Maneiro. cachalotes do Mesozoico. Por isso também que eles tinham um tamanho imenso para poder suportar também grandes descidas e caçar grandes presas também. Aliás, esses bichos são os maiores répteis marinhos de todos, né? A gente não conhece nenhum plesiosauro, nenhum mosasauro que seja tão grande quanto o Chonisaurus siquinensis, eu não lembro agora o segundo nome dele, mas que é o bicho lá do Canadá que podia atingir 22, 23 metros de comprimento. É tipo o maior tamanho para um réptil marinho, né? Que a gente conhece até De agora. todo, de longe, de longe. É curiosíssimo que um réptil possa chegar a esse tamanho, né? Já Uhum. a gente tem em terra firme os dinossauros, que são mais compridos que isso, mas mesmo assim é um evento raro um réptil ficar tão grande. Realmente. É, mas o que o diferencia? Porque hoje a gente tem baleias, e tipo assim, a baleia chegar a 20 metros, chegar até 30 metros, como a casa da baleia azul, a gente já está mais acostumado, né? Mas o que impede esses répteis de crescerem tanto assim como cresceram as baleias, por exemplo? Talvez uma questão de metabolismo. É Uhum. uma pena que os fósseis deixam para a gente só os ossos, né? Não deixam uma amostrinha de Sim. sangue para a gente entender como era o metabolismo desses bichos. Então, durante muito tempo, todos eles foram considerados como animais de vulgo sangue frio, que é a incapacidade de controlar a própria temperatura do corpo. Mas cada vez mais tem surgido evidências de que esses bichos podem não ser homeotérmicos igual a gente, que mantém a temperatura exatamente constante do mesmo jeito, mas na natureza as coisas não são ou sangue quente ou sangue frio. Existe uma série de passos intermediários para você chegar em um e outro. Inclusive bichos atuais, tem lagartos atuais que mantêm a temperatura do corpo 2, 3 graus acima da temperatura ambiente. Então eles aquecem um pouquinho, não o suficiente para ser uma temperatura fixa, mas eles aquecem um pouquinho essa temperatura. Eu chuto que foi alguma coisa relacionada ao ambiente, aliás, ao metabolismo desses bichos, e que no Mesozoico, por ser um ambiente mais quente, você tinha que gastar menos energia para aquecer o corpo. Porque o gasto metabólico para esquentar o corpo é ridiculamente alto. É muito grande. A maior parte do nosso gasto de energia hoje em dia, se não me engano, são uns 80% da comida que a gente come é para manter a temperatura do corpo, para que você possa ficar ativo o tempo todo. Então isso gera um impacto muito grande para a vida desses bichos. Antes a gente fosse réptil, porque a gente ia ficar meio letárgico um pouquinho, hoje a gente ia comer uma vez por semana, pelo menos. Tem que comer todo dia, 3 vezes por dia e tal. Seria uma solução, né? Inclusive,
E esse clima mais quente da era Mesozoica, então, ele favoreceu o surgimento desses répteis marinhos aí como Sim, os principais atores ali nos oceanos, né? com No certeza. planeta atual, né, como é hoje em dia, que a gente tem oceanos bem mais frios, inclusive a gente tem lugares, regiões com gelo permanente, algo que não existia na era Mesozoica, né? Uhum. Esses animais, eles não teriam, se tivesse surgido hoje, digamos assim, eles não teriam tanto sucesso, né? Eles não Uhum. teriam estado tão bem, né, nesse É, ambiente. inclusive, uma das hipóteses para explicar por que tem tão poucos répteis marinhos atuais. O Uhum. clima do mundo não comporta essa primeira passagem. Porque não é nenhuma questão, se você pega um mosasauro muito derivado e bota no mar hoje, ele sobrevive, ele provavelmente já tem adaptações metabólicas para viver num clima mais frio, ele já é um bicho maior. Só que a primeira entrada no mar é que ela é muito facilitada quando o clima é quente. O que você tem de réptil marinho hoje em dia no mundo? Você tem em torno de 80 espécies de répteis marinhos, sendo que 70 são cobras marinhas. Então, Uhum. a maioria é uma subfamília chamada Hidrofine. Não tem no Brasil, apesar do pessoal jurar de pé junto, né? Eu já vi cobra no mar do Brasil. Não, você viu Uhum. ureia, né? Você viu enguia, Ah, você viu peixes É. compridos e uhum. achou que era uma cobra, assim. Mas você tem 7 espécies de tartarugas. Maria, acho Uhum. que são 7 ou 7, acho que são 7 mesmo. Você tem um crocodilo que é efetivamente associado. Qualquer crocodilo, você botar no mar, ele nada. Mas Ah, quem vive mais associado ao mar é o crocodilos porosos, né, lá da Oceania. E você tem uhum. alguns lagartos. Você tem o iguana marinho, que consegue Uhum. nadar muito bem, e algumas espécies de varanos, de dragãozinho de Komodo, que Uhum. conseguem também dar uma nadadinha no mar, mas não são tão associados assim ao mar, ainda Uhum. mantendo esse hábito semiaquático, essa capacidade de viver tanto em mar como em terra firme, assim. Ah, podia ter Mosasaurus 2, hein? Pô, evolução. Faz esses lagartos virarem Mosasauro 2. Você sabe que um dos lagartos varanoides, o Lantanotus, que é um lagarto que Uhum. só tem na ilha de Bornéu, ele não foi descrito, mas ele foi interpretado em 1954 como Uhum. um mosasauro vivente, como um aigelossauro. Caramba. Os caras olharam e os bichos são tão Aham. parecidos que eles falaram: pronto, é um tipo de Ah, mosassauroide que está vivo Mosasauro. até hoje. Imagina que Nossa, legal você poder saber, sonho. nossa, é assim. Seria Mas não maravilhoso. é, ninguém mais seguiu essa linha de pesquisa depois e ele é parecido Ah, superficialmente, mas quando você olha mesmo, tem bastante diferença entre eles. a ciência destruindo nossos sonhos. Ai, Então, aproveitando, já que tocou no assunto do tamanho, eu queria que você falasse um pouco sobre quais foram os maiores de cada grupo. Discussão Legal, muito grande a ótimo. respeito do tamanho dos mosassauros, inclusive. O Jurassic World ele deu uma confusão também na cabeça dos entusiastas, né? Que gostam mais dessa parte midiática do assunto. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Já falou sobre o Ictiosauro e agora sobre os plesiosauros e mosassauros em termos de... Maravilha. Eu vou falar sobre o segundo no ranking, então, que são os mosassauros, né? Depois dos ictiossauros. Você tem uma linhagem de mosassauros, que são os mosassaurinhos, que eles atingem proporções imensas. Tem alguns, os tilossauros também chegaram a ser enormes e tal, mas dentre os mosassauros, o recorde ainda é possivelmente do primeiro mosassauro descrito. Olha só, o primeiro descrito ainda é a espécie, né, que é o maior mosassauro conhecido, que é o Mosasaurus hoffmanni. Algumas estimativas colocam o bicho tendo até 17 metros e meio de comprimento. Então, é um bicho muito grande. É maior do que. É quase um ônibus sanfonado, né? Aqueles ônibus que tem um e mais uma sanfoninha e o começo do uhum. outro. Mas os ônibus, de maneira geral, têm uns 13, 14 metros de comprimento. Então, é um bicho maior que um ônibus já. Já seria suficientemente assustador do tamanho natural dele. Aí vem o Jurassic World e mete o bicho maior ainda. E é E é um tamanho interessante, no super Jurassic. variável, né, nos filmes. Tipo, um filme tem Então, um exato. tamanho, outro...
No primeiro filme, ele é ainda um pouquinho menor, mas no segundo já é maior ainda, já é um bicho Sim. de o primeiro filme, ele possivelmente apesar deles falarem que tem 20 e poucos metros, não bate com as proporções mostradas no filme. No primeiro filme, ele possivelmente tem em torno de uns 30 metros de comprimento, e no segundo ele tem brincando 40, 50 metros de comprimento. Tem aquela cena que mostra que ele come um submarino. O que É, não faz sentido, nenhum bicho vai nem sequer morder, não vai digerir aço. aham. Não faz Não sentido. faz sentido. Exato. Ele Mas é legal pela ah, cena. Isso que vale pro é muito pessoal, né? você sabe que, Aham. quando eu fui assistir Jurassic World, eu Hum, fui com o pessoal do laboratório de paleontologia, do Museu de Zoologia da USP. E um que foi com a gente, que era aluno de doutorado lá, era o Rafael Delcourt, que trabalha hoje com hum, os dinossauros e tal. Naquela cena final que o mosasauro pula e come aham. Indominus Rex, eu virei para ele e Ah. falei: "Ah, meu doutorado comeu o seu, né?" Aí, ó, Exato. ganhei, né? Tipo, Meu deixa eu Deus. perguntar, se tipo, um mosasauro fizesse. Primeiro, ele faria um salto daqueles, conseguiria fazer um salto daqueles. Segundo, a partir do momento que ele bate ali no concreto, ele não sai mais Ele dali, né? faleceu, Fica. exatamente. O salto ele poderia fazer, assim, ele poderia saltar, Aham, né, pegar a velocidade. Dúvidas quanto ao espaço naquela piscina que ele tinha para isso. Como eles uhum, fizeram um bicho muito grande, o Jurassic World provavelmente seria fechado por órgãos governamentais por ter uma piscina muito pequena. É maus tratos exato. animal com aquele mosasauro lá, coitado. É muito pequeno para o bicho daquele tamanho. Aham, E ele conseguiria pular se ele tivesse espaço suficiente para pegar a velocidade, mas no momento em que ele bate no concreto, é morte imediata, assim. aham. Imediata, não tem como. Não tem. E Tipo uma baleia encalhada. Legal. uma baleia encalhada morre normalmente tanto por Uhum, superaquecimento, porque esquenta muito, né, aquela camada de gordura imensa, sem a água uhum, para te esfriar, ela morre por isso, e muitas vezes ela uhum, morre por colapso dos órgãos. Os órgãos são muito grandes e sem o peso da água para ajudar a sustentar, eles podem colapsar dentro de você. Imagina uhum. pulando e caindo num concreto duro, Exato. pior ainda, né, já Tchau e ia benção. morrer, hemorragia interna na hora ali. Sim, sim. E faltou falar do maior plesiosauro, né. Uhum, Então, a gente tem tanto plesiosauros de pescoço mais curto, como os cronossauros, atingindo em torno de 14, 15 metros de comprimento, como plesiosauros de uhum, pescoço comprido, atingindo também um tamanho bem parecido, como o Elasmossauros, né. O uhum. Elasmossauros foi um bicho bem famoso, assim, lá da América do Norte, e ele Ah, também tinha em torno aí desse tamanho de 14, 15 metros de comprimento. E é muito grande já, é maior do que um uhum. ônibus, mas é menor que o mosasauro e bem menor que o maior ictiosauro conhecido. Sim, sim. É isso No aí. caso dessas estimativas do mosasauro para 17 metros, é aquela com base no osso quadrado, em um osso quadrado de um espécime que foi encontrado hiperdimensionado, ou é alguma outra descoberta? É com base nas mandíbulas que você tem do holótipo do mosasauro, né, do primeiro descoberto, assim. Uhum, É com base em alguns ossos mandibulares que foi estimado. Pode ser que ele não chegava a tanto, ele claramente tem pelo menos 15 metros de comprimento. Claramente tem 15 metros de comprimento. Várias linhagens de mosassauros chegavam ao tamanho de um ônibus, aos seus 13 metros de comprimento, mas uhum, talvez aí o resto das estimativas variam de 15 metros e meio, 16, até 17 metros e meio. Um bicho muito grande, já uhum. ridiculamente grande já. Você não queria nadar no lado de um desses. Já que a gente É, falou do Jurassic World, vamos agora pro lado oposto. O que é que você achou do Mosasauro do Prehistoric Planet? ah, Maravilhoso, lindo, zero defeito. Prehistoric Planet, a gente fez uma série também no Zoomundo, contando cada episódio, né? A gente fez um vídeo por episódio, então na época do hype, né? O pessoal assistindo assim. Porque Prehistoric Planet foi a obra de reconstrução de animais pré-históricos até o momento mais perfeita que já foi feita, né? Desbancou de longe os documentários da BBC do final dos anos 90, começo dos anos sim. 2000.
que fazia, até porque a ciência mudou muito de lá para cá. Não Sim, porque o documentário é ruim, mas o exato. documentário refletia o conhecimento da época. E Prehistoric Vamos Planet, lembrar, Lipleurodonte de 25 metros. exatamente. É um bicho que hoje a gente fala, tem 6 metros de comprimento. Nossa, né? Ah, Reflete o conhecimento que tinha na época, mas uhum, Prehistoric Planet, se alguém ainda não viu, tá perdendo tempo, porque é uma obra de arte. Já tem sim, coisas outdated, né? Já tem coisas. No momento em que ele saiu, ele já está atrasado em algumas coisas, porque como é um documentário muito grande, ele demorou anos para ser uhum, produzido. Então, na época que ele foi produzido, de lá para cá, nesses 4, 5 anos, já tem mais artigos saindo, com mais coisa. Enfim, a ciência é maravilhosa por causa disso também. sim, Mas exato. aquela cena dos mosassauros disputando embaixo da água e um carregando o outro para baixo da água, assim, para ficar segurando a respiração dele, nossa, é uma Uhum, cena incrível. Aquela possível. É assim, tem muita coisa que é uma inferência, né? É uma liberdade artística. Mas aquela uhum, cena do mosasauro chegando perto do Recife, para os bichos ajudarem a limpar ele, ajudar a tirar a muda, a troca de pele, cara, aquilo é uhum, maravilhoso, incrível. Tem bichos que fazem isso hoje em dia, né? uhum. Então, Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar, né? Complementando esse negócio da troca de pele, seria um pouco sobre o tegumento desses bichos, né? Primeiro, os mosassauros eles fariam essa troca de pele também. E segundo, a gente sempre vê, por exemplo, o próprio caso do mosassauro do Jurassic World, ele é um crocodilão, tá cheio de osteoderma, de armadura, de coisa. Mas como que seria o tegumento desses bichos, a pele deles? Como que seria bom, esse... a gente tem impressão de pele fossilizada de mosasauro, então a gente consegue saber Ah, como que ela legal. seria. Ele tem um Uhum, padrão de escamas igualzinho dos lagartos. Então você pega vídeo, por exemplo, de um lagarto monitor nadando. uhum. Tem no YouTube, você pesquisa lá, varano swimming, né? O Tá. lagarto monitor nadando, você acha. Aí você pega isso daqui e aumenta 10 vezes o tamanho e é um mosasauro. Sim. Tem esses bichos. Inclusive, tem alguns fósseis de mosassauros que estão tão bem preservados, mas tão bem preservados, que você consegue, inclusive, saber os pigmentos que ele teria, para saber que ele tinha um padrão de Ah, coloração, de contracoloração, uhum, sendo escuro por cima e claro por baixo, que é um padrão muito observado em animais marinhos atuais. Então, tubarão branco, por exemplo, ele tem o dorso mais escuro, o ventre mais claro. Orca isso, é literalmente preto e branco, né? O máximo sim. de escuro e o máximo de claro. E os mosassauros também seriam. Por que que esse padrão Ah, evolui legal. várias vezes na evolução dos animais marinhos? Por camuflagem. Porque um Uhum, animal, quando ele está te olhando por cima, ele olha uhum, para o fundo do oceano. O fundo do sim, oceano, como não tem luz lá embaixo, é escuro. Então, se as uhum, suas costas são escuras, quem está de cima não te vê direito. E uhum, para quem te olha de baixo para cima, é o contrário. A parte de cima do oceano, a superfície do oceano, ela bate com o reflexo, né, da luz do sol. aham, Então, ela é mais clara por cima. E aí, o seu ventre é mais claro, se confunde com esse padrão. Quem te uhum. olha de lado, é óbvio que te vê, né? Te vê muito Sim. claramente. Mas como a maior probabilidade do oceano como um objeto tridimensional é você ver Uhum. ou em cima ou embaixo, acaba que você não percebe esse Ah, padrão e os animais se camuflam dentro d'água. que da hora. Podemos puxar uma primeira pergunta do público aqui? Vamos? Uma pergunta feita no Twitter pelo. Nossa, ele colocou o nome de algum animal extinto aqui. Tatenectes laramiensis é o user dele. Eu não faço ideia de que bicho é esse. Não lembro de A cabeça também. primeira. Tem uma imagem de um plesiosauro, então eu vou imaginar que seja algo assim. Ele fez uma pergunta assim: plesiosauros são sociais e os ictiossauros, sabe? Tipo, como seria o comportamento desses animais? É o que a gente inclusive vê no documentário do Prehistoric Planet, que tem Uhum. os plesiosauros sociais, né? Aqueles, não lembro o nome da espécie agora, mas eles vivem em grupos, né? Como que seria a sociedade nesses animais aí, o comportamento
gregário O deles. comportamento gregário, né, que é o comportamento em Uhum, grupo, é muito difícil de testar em grupos fósseis. uhum, A gente tem dados bem relevantes de grupos terrestres, porque uhum, você tem pegadas desses bichos andando junto. Então você tem pegada, e a pegada se forma naquele momento ali, né? Ela não tem como ser uma uhum, pegada e depois de 2 anos passar outro bicho e deixa uma pegada, não. A pegada se forma naquele mesmo momento, no mesmo nível. Então você tem pegada de vários animais, eles viviam em bando. Você tem, por exemplo, cemitérios de hadrossauros com mais de 10.000 indivíduos nossa, estimados no cemitério. uhum. Qual que é a probabilidade? Que estavam andando os 10.000 juntos ou que cada um É, desses 10.000 morreu sim, individualmente e foi transportado para o mesmo lugar, né? A uhum, probabilidade maior de estarem andando juntos. uhum, Agora, e no mar? Qual que é a pegada que esses bichos deixam no mar? Eles não deixam. Os uhum, rastros deles ficam na água, não deixa marca. Então você só saberia um comportamento gregário encontrando grandes associações desses bichos uhum, juntos. E ainda assim, essas associações, o que te garante que ela é uma associação permanente ou que ela é uma colônia reprodutiva? Tem uhum, vários bichos que são assim, né? Eles são solitários, mas obviamente para reproduzir você não reproduz sozinho. sim. Você precisa, né? Bom, claro, os bichos que se reproduzem assexuadamente se reproduzem sozinhos, eles sim, Vendo as mas bactérias aí. com reprodução sexual você precisa se encontrar. Então, às vezes, né, um grupinho junto não quer dizer que os indivíduos vivem juntos o tempo todo. E sim que eles estão ali para aquela colônia reprodutiva com o objetivo de reprodução. Então, que esses bichos se encontravam eventualmente para se reproduzir, é óbvio, né? Com certeza eles fariam isso. Aí, se eles formavam grandes colônias ou não, a gente não sabe. A gente tem um indicativo de que esses bichos teriam algum tipo de cuidado parental, porque eles eram vivíparos. Uhum, E boa parte dos animais vivíparos tem cuidado parental, né? Porque você já está retendo o embrião dentro de você para aumentar as chances de reprodução. uhum, E você normalmente tem, os animais que são vivíparos tendem a ter menos filhotes do que os animais que são ovíparos. Então você tem que garantir ali como espécie que ele vai sobreviver por mais tempo. Então, possivelmente, os filhotes acompanhariam a fêmea, acompanhariam a mãe uhum, por algum tempo depois do seu nascimento. Mas até aí, para isso ser um comportamento de bando ou não, depende, né? O que que você consideraria como um bando? Uma mãe com seus filhotes é um bando? Ou um bando é um indivíduo de é, várias fêmeas cuidando de vários filhotes e tal? Então, uhum, infelizmente, é uma pergunta de difícil resposta, porque os traços que poderiam indicar para a gente, como as pegadas, não são formados nos animais marinhos. Então, resta para a gente olhar para os parentes mais próximos deles. Então, uhum. parentes mais próximos deles, tartarugas. Não tem cuidado parental em tartaruga, não, é muito pelo contrário, né? Bota Larga e deixa que o mundo crie. e se vira aí, fiote, para chegar na vida adulta. E no caso dos plesiosauros, né, lagartos, putz, também não, dos mosassauros, né? Putz, também não tem muito cuidado, não tem muito comportamento gregário nos lagartos também. Uhum, Então, olhando para os bichos atuais, provavelmente não tinha, mas olhando para a viviparidade deles, uhum. provavelmente tinha. Então, meio que é difícil a resposta, é difícil testar essa hipótese. É plausível, mas não tem, né? Como saber muito. Como testar? Exato. E, inclusive, isso se encaixa com uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre a reprodução desses bichos, né? Uhum. Acho que quem tem mais tempo aí de vida deve lembrar que antigamente se considerava que esses animais iam para a praia para se reproduzir. Eu me Sim. lembro, por exemplo, quando eu era criança, tinha aquelas coleção de livrinho infantil, né? E tinha lá o livrinho do Mosasauro. Daí falava lá que o Mosasauro ele rastejava para a praia igual uma tartaruga para botar os ovos, né? E era a visão da época. Mas hoje em dia a gente sabe que não é assim. A gente tem evidência que esses animais davam à luz, como um Sim, mamífero marinho dá à luz mesmo. exato.
exato. Inclusive, um dos meus capítulos do doutorado que vai ser publicado, espero que em breve, tá demorando demais já, Uhum. é descrevendo uma nova espécie de mosasauriano, né, de dolicossauro, que é uma fêmea grávida. É uma Ah, fêmea com não. embriões. O que nos indica que as primeiras linhagens que invadiram o oceano já eram vivíparas. O que talvez nos indica que o ancestral terrestre dos mosassauros já era vivíparo, e isso pode ter sido um fator que facilitou a colonização do ambiente marinho, né? Porque você não tem que voltar para o mar e tal para fazer isso, e ainda permite um cuidado parental quando você dá à luz ao seu próprio filhote. E então é muito legal. Talvez os primeiros bichos dessas linhagens já eram vivíparos. E você tem evidências claras de viviparidade em ictiossauros, em plesiosauros também. Uhum. Então, é uma característica essencial para a evolução desses grupos marinhos. Então aquele negócio lá do ovo de mosasauro é fake, né? Ou pelo menos é bastante improvável, cara. Porque qual é que é aquela do ovo do mosasauro? Uhum. Né? Aquele é um ovo que era um ovo de casca mole. Então você sabe pela composição do ovo que ele é um ovo de casca mole. E é um ovo grande, é um troço desse tamanho, assim, o ovo. Então, que tipo de animal. Ele foi encontrado na Antártica, né? Então, que tipo de Uhum. animal botaria um ovo de casca mole daquele tamanho? E aí os autores interpretaram que provavelmente seria de um mosasauro, porque alguns lagartos botam ovos de casca mole. Então, logo, então tem um lagarto que bota isso, então pode ser de mosasauro. Só que também existem tartarugas que botam ovos de casca mole. E, e, inclusive, existem tartarugas gigantescas também vivendo no Mesozoico. Inclusive Sim. com registros na Antártica também de tartarugas gigantescas. Então, eles assumiram que era de um mosasauro por causa do tamanho, mas o tamanho não exclui a possibilidade de Uhum. ser de tartaruga. Fora que, se for de um mosasauro muito grande, como é que esse bicho vai para a praia e volta depois? Exato. Não tem como o bicho ia encalhar na praia. E Reproduz uma vez só, é suicídio, vai na praia e morre lá. E aí, uma das hipóteses, que inclusive foi Uhum. ilustrada no trabalho, é que esse bicho botava o ovo e o filhote já nascia. Então, no momento que o ovo sai, o bicho já nasce, porque se botar o ovo dentro da água, o Ah, feto vai morrer afogado. ah. Então, meio que ejetava um assento assim, e o bicho opa, já nasceu. Ejetável, bicho, isso é Então, o bom. bicho é vivíparo, né? Se Aham. você bota o ovo, Sim, ele já nasce, ele é praticamente vivíparo. praticamente invisível. Aham. E qual que é o problema? É difícil testar qualquer possibilidade, porque o Uhum. ovo estava eclodido. O Uhum. ovo já tinha nascido. Então não tem embrião lá dentro. Fica muito difícil Exatamente. você testar essa hipótese. Resta fazer análises químicas dessa casca de ovo para ver se, de repente, a análise química indica um parentesco com um ou com o outro. Mas, por enquanto, então do que é esse ovo? Não sei. É um ovo de um bicho que já nasceu. Como é que você vai saber de qual cloaquinha nasceu esse ovo? É muito difícil. Você vai saber encontrando mais. E aí os próximos Uhum. que forem encontrados, se tiver embrião dentro, e tiver um Aí embrião não de tem como saber. mosasauro dentro, aí eu acredito que é um ovo de Não tem mosasauro. como saber. Aí eu acredito. É, Até Já então, pensou? e mas aí aí, seria interessante, mudaria a maneira como a gente acha, então, desses bichos. Mas uhum. até então, né, tem Sim. uma frase do Carl Sagan, né, que é alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. O que não é o caso, eu não acho que é uma evidência extraordinária para suportar uma hipótese de um mosasauro botando ovo. E esses animais que davam à luz vivípara, que eram vivíparos, né? Eles tinham um filhote apenas, ou tinham vários, ou variava de acordo com o grupo. A gente tem isso no registro fóssil. Eles tinham poucos filhotes, né? Uhum. Você tem em alguns plesiosauros, como os policotilídeos, são plesiosauros de focinho comprido, parece um ictiosauro, lembra um Aham. pouco o ictiosauro. Eles tinham filhotes muito grandes, então eram bichos que tinham ali provavelmente um filhote, dois no máximo por gestação. Uhum.
Nesse mosasauro que eu estou descrevendo, os mosassauros já eram animais que talvez davam à luz a alguns filhotinhos. O que eu estou descrevendo tem pelo menos 2 indivíduos, talvez Ah, 3, ali associados. legal. Então, mas pode ser que eles tinham também, se eu não me engano, tem evidência de mosasauro também com 5, 6 filhotes também. Então também Uhum. pode ser que esses bichos tinham mais filhotinhos, enquanto que outros tinham apenas um. Isso era uma característica variável dentro da evolução dos grupos. A pergunta aqui interessante. O Lucas Aguiar, ele pergunta o seguinte: nessa época, né, no caso na era Mesozoica, os oceanos já tinham profundidade suficiente para possuir zonas abissais? Se sim, quais prováveis animais viviam nessa zona? Então, ele quer saber se tinha répteis marinhos de grande profundidade. Daria para ter algo assim? Já tinha sim. Quais Tinha? evidências que a gente tem? Vou chamar minha esposa, vou chamar a Amanda para falar, porque ela trabalha com. Não vou chamar porque ela não está aqui, ela está viajando num congresso lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ela poderia falar melhor ainda sobre isso. Mas a Uhum. gente tem, se eu não me engano, um depósito abissal. Qual que é o problema de fósseis de regiões abissais? É que as regiões que eram abissais no passado continuam sendo abissais hoje em dia. A maior parte das regiões que estavam no mar profundo continua no mar profundo. Então, e você não tem como fazer paleontologia subaquática, né? A gente não desce e tipo mergulha para retirar, ainda mais no mar profundo, né? Na hora que você tirar o fóssil, vai quebrar por força da pressão da água. Então tem muitos fósseis desses bichos de mar profundo lá no mar profundo. A gente só não tem como extrair eles de lá. Então, que evidências que sobram para gente? A gente tem evidências de que esses bichos realizavam mergulhos profundos. Por exemplo, você tem evidências nos ictiossauros, você tem os oftalmossauros, que eram animais com um olho muito grande. E esse olho muito grande provavelmente facilitava quando ele dava mergulhos profundos, abaixo dos 200, 300 metros de profundidade, porque aí você conseguia pegar os resquícios de luz que teria ali naquela região. Você também tem evidências fósseis, tanto em plesiosauros como em mosassauros também, de doença descompressiva. O que é a doença descompressiva? Para quem mergulha, sabe muito bem o que é e quais os riscos. Quando a gente está mergulhando mais profundo no mar, a pressão da água ela comprime muito você. Você não colapsa porque você tem pele, osso e músculo, né, que impedindo você de colapsar por completo. Só que essa força, essa pressão toda, ela comprime também os gases dentro do seu corpo. Tanto que chega uma determinada região do mar que o seu pulmão, né, os gases dentro dele estão 1/4 do volume, porque eles estão todos muito comprimidos pela própria força da pressão. Na hora que você sobe de volta, você não pode subir muito rápido. Se o mergulhador vai numa região muito funda e depois sobe, essa descompressão dos gases muito rápida forma bolhas. E essas bolhas de ar, elas podem ficar presas em alguns vasos sanguíneos do seu corpo e pode causar um infarto, pode causar um AVC, pode causar uma necrose de uma região, porque ela impede o fluxo sanguíneo, fica uma bolha de ar, impedindo ali o sangue de circular por ali. Então, isso é o que a gente chama de doença descompressiva, e mergulhadores de vez em quando morrem por causa disso, inclusive. Ou têm sequelas severas por causa disso. E quando essas bolhas de gás, elas ficam presas em vasos sanguíneos nos ossos dos animais, isso gera uma necrose desses ossos também. E essa necrose é vista nos fósseis. Então você tem evidências de que esses animais realizavam mergulhos profundos olhando para esses fósseis que foram necrosados e que bate esse padrão de necrose com o padrão visto em doença descompressiva. Além disso, você tem, se eu não me engano, o registro de uma assembleia fossilífera mais antiga de mar profundo, vem lá da Itália, é do Jurássico, e ali é estimado uma profundidade entre 200 e 300 metros de profundidade. Não é tão fundo assim. Não é uma região abissal, porque a abissal tem que estar abaixo dos 1.500 metros, se eu não me engano, mas é uma região profunda.
Com certeza absoluta, a vida está na região profunda desde muito sempre, assim. Você tem animais ocupando animais abissais desde muito antigamente. A gente só não tem os fósseis, porque eles se fossilizaram lá embaixo, mas essas Uhum. rochas que antigamente eram de regiões profundas, continuam sendo de regiões profundas ainda hoje. Imagina. Inclusive, casando com essa Tu questão, me não fez sei se o. essa. Quando você me fez essa pergunta, eu tinha comentado, eu tinha falado com ele que se fosse fazer um paralelo com animais atuais, temos animais com olhos muito desenvolvidos, né? Eu pensei principalmente no ictiosauro, como ele falou, como, por exemplo, lulas gigantes. E além de pegar resquícios de luz que vêm de cima, eles trabalham muito com a bioluminescência também, porque nessas Sim, zonas abissais tem muito vida bioluminescente. E como apesar de ser uma luz abundante, é uma luz fraca, esses olhos grandes poderiam servir para isso, né? Para guiar eles nesse tipo de caçada, nesse tipo de presa. Ainda mais se fossem moluscos ou coisas do tipo. com certeza absoluta, né? Eles ajudariam bastante para pegar, né, não só os resquícios de luz solar, mas também a bioluminescência desses bichos, né? E casando com essa questão do mergulho em profundidade, tem uma pergunta aqui também do Twitter, o observador de Gilbert, que ele pergunta assim: tem como saber a capacidade pulmonar dos répteis marinhos com base nos fósseis? É o tempo estimado que eles ficavam submersos, profundidade máxima alcançada, esse tipo de coisa. Tem como calcular esse tipo de coisa a partir dos fósseis? É muito difícil, né, muito Difícil. difícil, porque também isso é baseado no pulmão, e o pulmão é outra coisa, né, que Aham. você não tem fossilizado nesses bichos. Uhum. O fato deles sofrerem com doenças descompressivas, isso nos indica que eles realizavam um mergulho profundo. Se o bicho vai realizar um mergulho profundo para procurar comida, não é questão de mergulhar, baixei e voltei, né? Não, né? Você Aham. vai mergulhar e vai ficar procurando. Isso nos indica que esses bichos talvez realizassem mergulhos mais prolongados. Mas a quantidade exata de tempo, se era tipo 20 minutos ou se era 2 horas, não dá para saber. Eu não lembro de nenhum trabalho tentando estimar isso. Talvez com isótopos de oxigênio você conseguiria ter alguma coisa assim, mas não me recordo de nenhum trabalho estimando Uhum. isso. É uma ótima pergunta para ser feita. Eu não sei Uhum. se dá para ver isso. Talvez daria para fazer algum trabalho, e pode ser que ninguém tenha feito ainda. Pode ser que Uhum. ninguém tenha feito. A gente tem a impressão, né, que a ciência já Ah, descobriu tudo. E não, né, tem muita exato. coisa para se descobrir ainda. Alô, paleontólogos, barra trabalho. Aí, ó, Brincadeira. fica a hashtag, É, a dica. fica a dica. Aqui, ó, uma pergunta do nosso querido amigo Marcos Pinheiro, lá do grupo do Facebook. Os dentes do gênero Mosasaurus são diferentes dos do gênero Prognathodon e Thalassotita, certo? Mesmo assim, as espécies de mosasauro poderiam caçar presas grandes e as com armaduras, como tartarugas, crustáceos, né, essas presas mais duras, né? Porque a gente vê, né, a gente falou aqui que eles caçavam peixes, caçavam moluscos, essas presas mais duras, tipo tartarugas, crustáceos, como que estavam no cardápio também? Estavam, mas aí são bichos mais especializados nisso. Tem um Uhum. mosasauro chamado Globidens, que inclusive tem dente fóssil dele aqui no Brasil, que Uhum. depois você procura uma imagem aí, ou eu te passo, né, de dente desse bicho para colocar na Uhum. edição. É um bicho com dentes que são umas bolotas assim, maciças. É uma Uhum. das camadas de esmalte mais grossas do mundo animal, uma camada muito grossa. Nossa. E esses bichos, sim, eram durofágicos, que a gente chama. Uhum. Eram animais especializados em quebrar carapaças, conchas, cascos, coisas bem duras Uhum. assim. Então esse é um bicho que sim, provavelmente comia, né, tartarugas, provavelmente comia amonites, outros animais de corpo duro, assim. Inclusive, Sim. tem alguns amonites fósseis com algumas marcas redondas que se discute se elas foram um processo tafonômico feito depois ou se Uhum. pode ter sido marca de mordida de glóbidens também, desse tipo de Ah, mosasauro. Então, quando os bichos comem coisas muito duras, normalmente os uhum. dentes são mais especializados para isso. Não quer dizer que um bicho desse não possa matar. Tubarão, Sim. tubarão branco pega tartaruga hoje em dia.
E o dente dele não é um dente para quebrar casco, né? Provavelmente na hora que ele morde, quebra parte dos dentes dele, mas ele come mesmo Uhum. assim. Não impede, né? A natureza, a gente fica pensando muitas vezes, e não, esse bicho comia isso. Cara, na hora do aperto, você come o que tem na sua frente. Tanto que tem registros, né, de crocodilo comendo fruta, por exemplo, Caramba. e tem Aham. registro de vaca comendo pintinho que passou ali na frente. Uhum. Nham, nham, nham. Então, foi pra dentro. Rodou. Rodou Exato. ali o nuggetzinho para ela, né? Nugget natural. Bichos são especializados numa coisa, mas não quer dizer que eles são 100% restritos àquilo, né? Então, certamente são bichos com uma força de mordida capaz de abater uma tartaruga, mas eles só fariam isso numa extrema necessidade, assim. Eu ia comentar justamente, né, que qualquer especialização ela chega de uma forma gradual. Então, os animais, antes de chegar àquele ponto de especialização, eles já estão tentando fazer esses feitos. É um animal que não tem uma dentição tão especializada, ele começa comendo uma dieta mais durófaga, até que em algum ponto, se for bem selecionado, ele chega a essa especialização, né? Mas Exato. tem esses meios termos, não necessariamente porque ele não tem a dentição ainda, não significa que ele não faça uso para isso. E da mesma forma, né? Um Globidens que tem um dente duro, se der bobear, passar um peixe meio lento na frente dele, ele vai pegar também, sem Vai pra problemas. dentro. Tá? Amassa, como É, diria o Casimiro. é mais ou menos Amassa, como a gente não come nossa comida favorita todos os dias, né? Você come infelizmente. o que tem disponível, né? Você não vai comer a sua comida favorita todos os dias. Você vai ter ali o que tem. Exato. Vamos fazer então mais duas perguntas, uma do público e uma minha. Né? Então a pergunta do público aqui do Turi, lá no Twitter também, ele pergunta o seguinte: existiram plesiosauros, mimosassauros de água doce? Isso aí é algo interessante porque nós tivemos uma pesquisa recente nesse sentido, né? Como que Sim. é essa Inclusive, relação dos... a gente lançou um vídeo recentemente, né, no canal sobre o plesiosauro descoberto no deserto do Saara. Um plesiosauro que nadava nos mesmos rios que o espinossauro. Então, ele conviveu com o espinossauro, foi comido pelo espinossauro, provavelmente, e ele convivia lá. O grupo que mais colonizou o ambiente de água doce foram os plesiosauros. Tem dezenas de registros de plesiosauros de água doce. Mosassauros de água doce tem 2 registros, né? Um de um bicho bem basal, um mosasauriano, nem chega a ser Mosasaurus stricto sensu, e um de um mosassauro mesmo, né, lá da Hungria, que também tem. Ictiosauro de água doce eu não lembro se tem ou não registro, mas com certeza em algum ponto ia ter ictiosauro de água doce também. Mas o grupo que mais se especializou em ir para água doce foram os plesiosauros, que você tem estatisticamente mais registros provenientes disso. Agora, se eles viviam em água doce ou se eles estavam saindo do mar para ir para, de repente, para água doce para se reproduzir, igual vários animais fazem isso, a gente não sabe. Mas isso nos indica uma coisa muito interessante, de que esses bichos provavelmente tinham mais adaptações metabólicas para lidar com as diferenças de salinidade. Porque não é fácil sair do mar e ir para água doce, né? Como a concentração de sais é diferente, viver no mar você tem que expulsar muito água do seu, muito sais do seu corpo, ou puxar muita água para o seu corpo. E em água doce é o contrário, né? Então, o balanço osmótico ele tem que ser regulado de algum jeito. Então, esses bichos tinham que ter mecanismos ou para expulsar o sal ou para puxar água, enfim, alguma coisa assim, eles tinham que regular. E dentre esses grupos, quem fazia isso melhor eram os plesiosauros. Legal. É porque a gente vê isso, por exemplo, hoje em dia, de animais que eles têm ancestralidade marinha e mais agora vivem em água doce. Por exemplo, o boto cor-de-rosa, né, lá na Amazônia. Os cetáceos são animais marinhos e o boto cor-de-rosa vive no rio. O próprio peixe-boi também, né? Então são Exato. animais marinhos que se adaptaram ao ambiente de água doce. Então é legal ver que os répteis marinhos também desenvolveram esse tipo de habilidade. Então não são répteis marinhos, são répteis
Exatamente. A gente chama de réptil marinho de uma maneira errada. Assim, eu mesmo, o tempo todo falo réptil marinho, mas é pelo costume, porque a maioria é réptil marinho, né? São poucos registros de água doce, mas são répteis aquáticos. A maneira correta de se referir a esses animais são répteis aquáticos. Legal. A pergunta final, a pergunta minha, que foi uma pergunta que eu recebi, inclusive, num vídeo. Foi no vídeo do Talassotitan, que eu fiz também. E tinham perguntado lá nos comentários e eu percebi que tem muita gente que não sabe. Como que é o registro aqui no Brasil desses répteis marinhos? Mosasauro a gente viu que já tem. Mas plesiosauros, ictiossauros, como que é o registro fóssil aqui no Brasil desses animais? Ictiosauro a gente provavelmente nunca vai encontrar no Brasil. Por quê? Porque esses bichos viveram principalmente durante o Triássico e o Jurássico. E você não tem bacias marinhas aqui no Brasil do Triássico. Não vai ter do Triássico, porque não existia mar no Brasil no Triássico, né? A gente estava a nossa costa do Atlântico estava grudada pela África, e aqui no cantinho de baixo a Antártica estava cobrindo a gente, então não tem como ter uma bacia marinha do Triássico brasileiro, então a gente nunca vai descobrir fósseis marinhos brasileiros, porque não tinha mar no Brasil naquela época. E no Jurássico começou a se abrir, mas eu acho que não tem também nenhuma bacia sedimentar marinha do Jurássico no Brasil. Então você só vai encontrar os bichos que tinham no Cretáceo. E as nossas bacias daqui do Cretáceo, marinhas, são do finalzinho do Cretáceo, principalmente ali do Maastrichtiano, aquele último estágio do Cretáceo. Então não tinha mais ictiosauro aqui. Então sobra para você encontrar restos de plesiosauros e de mosasauros. Mosasauros tem basicamente dente e um ou outro material vertebral rolado, quebrado. E plesiosauro também tem registro de dente, mas tem alguns registros que já foram atribuídos a plesiosauros, que foram reinterpretados como pterossauros, e não como plesiosauros. Então, é inquestionável, de que mosassauros, plesiosauros e ictiossauros chegaram a conviver na costa brasileira. Inquestionável. Esses bichos viveram aqui na costa, porque grandes animais marinhos costumam ter distribuição cosmopolita, né, no mundo inteiro. Mas o problema é encontrar esses fósseis, porque das bacias sedimentares que a gente tem aqui no Brasil. Então, o registro fóssil questionável de plesiosauros não quer dizer que esses bichos não existiram por aqui. Eles, com certeza absoluta, existiram e nadaram na nossa costa. Mas resta saber se os fósseis que a gente está encontrando são de fato de plesiosauros ou são de pterossauros. Agora, mosasauro não. Mosasauro tem bastante dente fóssil, então é inquestionável isso. Ah, legal. A gente tem tipo uma espécie de escrita que é essa espécie, ou é tipo só mosasauro indeterminado, plesiosauro indeterminado, ou tem a espécie tipo esse aqui é o mosasauro brasileiro. Tá? Não tem nenhuma espécie descrita para o Brasil, né? Então não tem nenhuma espécie que foi descrita com base em materiais brasileiros, mas você tem materiais que foram atribuídos a gêneros. Então você tem materiais que foram atribuídos no Brasil a Mosasaurus, a Globidens e a Prognathodon, né? Então você tem diferentes gêneros que já foram atribuídos aqui no Brasil alguns materiais. Plesiosauro eu não lembro, acho que plesiosauro é mais Plesiosauridae mesmo. Os dentes dos plesiosauros eram menos especializados que os dentes dos mosasauros, então era mais difícil de fazer uma identificação assim. Ah, que massa. Bruno, muito obrigado pela sua presença. A gente adorou que você veio aqui participar desse programa. Você com certeza elucidou muita coisa aqui para gente sobre a questão dos répteis marinhos. E para vocês aí que não conhecem ainda o canal Zoomundo, o que eu acho difícil, mas se vocês ainda não conhecem, vão lá conhecer. Eles têm um conteúdo muito legal sobre paleontologia e biologia também, não é só paleonto, né? É focado em zoologia, né, de uma maneira geral. É focado em animais, Exato, do passado e do presente. exato. E se você não teve sua pergunta lida aqui hoje, não fique chateado, né? A gente teve que fazer uma seleção e algumas coisas já foram respondidas durante
nossa conversa aqui, então por isso que elas não foram perguntadas. Mas continuem enviando suas perguntas. Então, se quiserem enviar suas perguntas, siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, que eu vou comentar lá sempre que a gente for gravar um novo episódio do Conversa Passada. Beleza? Então, Bruno, muito obrigado de novo. David, muito obrigado aí pela sua presença também, por co-hostar este episódio de novo. E se algum de vocês tiver alguma mensagem final... Bom, maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Foi um papo muito legal, muito gostoso de fazer. É sempre bom estar com divulgadores científicos, porque é um movimento que é uma responsabilidade nossa, né? A gente precisa fazer isso, a gente se forma com dinheiro público, então é uma forma da gente devolver para a sociedade também boa parte do investimento, incentivar novas carreiras científicas, incentivar novas pessoas a seguir. Quem sabe algumas das pessoas que não estão assistindo a gente agora não decidam trabalhar também com répteis marinhos um dia e não possam nos ajudar a responder algumas dessas questões que ainda não foram respondidas. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar desses bichos incríveis aqui também. De nada. Gostaria de agradecer ao Bruno também. Lembrar que provavelmente você vai ser chamado novamente para participar. Tem muitas coisas que a gente gostaria de falar aqui que eu acredito que sejam do seu escopo e da Amanda também. Vários outros animais icônicos, né, que a gente teve que deixar de fora. A gente chegou a conversar a respeito se ou não incluí-los aqui. Mas animais como megalodons, evolução de baleias também, de cetáceos de uma forma geral, são assuntos que vocês têm bastante conhecimento e volta e meia fazem um trabalho sobre isso. Então, já fica adiantado aqui um convite para conversas futuras. Agradecer pela... Estou à disposição, a hora que precisar é só chamar. Realmente. E é preciso destacar aqui, né? A gente falou de ictiossauros, plesiossauros e mosassauros, eles foram os grupos principais, mas houveram outros répteis marinhos ali no Mesozoico que se aventuraram no oceano. E, então, talvez isso seja um assunto para um outro vídeo. Mas, enfim, muito obrigado, galera. Gente, se vocês estão assistindo aí, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, digam aí o que vocês acharam do episódio, deem dicas para outros episódios, né? Comentem temas que vocês gostariam de saber aqui. E compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.